Olá, camaradas, muito boa tarde. Vamos dar início ao segundo painel com o tema Feminismo, o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu sou a Beatriz Pontes, tenho 18 anos. E para começar, quero fazer aqui uma nota introdutória, em que numa altura em que a extrema-direita cresce imenso em toda a Europa e todo o mundo, em que no Parlamento Português temos 50 deputados de extrema-direita, é de imensa importância falarmos sobre os direitos das mulheres que estão claramente em causa. Não nos podemos esquecer de tudo o que foi feito e de muito que ainda está por fazer. Não nos esquecemos que ainda são as mulheres que sofrem de violência doméstica, ainda são as mulheres que ficam em casa a cuidar dos filhos e a cuidar dos pais, ainda são as mulheres que assumem trabalhos como trabalhos da limpeza, e por isso é muito importante falarmos do papel da mulher e o que é que ainda falta fazer. Tenho aqui comigo a Isabel Pires, que é mestre em Ciência Política e foi deputada à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, e tenho aqui comigo a Ana Isabel Silva, que é cientista, é cientista. Bem, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos com um tempo um bocadinho apertado e, portanto, vamos já ao debate. É interessante, acho eu, nós passarmos de um lugar comum, porque, na verdade, o tema, o lema deste debate muitas vezes é visto como um lugar comum, mas, na verdade, ele permite-nos aprofundar aqui várias ideias, nomeadamente do feminismo ou de feminismos, porque, de facto, podemos falar e temos falado de vários feminismos que existem, na verdade, mas, acima de tudo, tentar, e é o que tentarei fazer depois para podermos debater, é a ligação mais importante que existe com a luta contra a extrema-direita e, de uma forma mais alargada, um crescimento de forma mais ou menos hegemónica, depois podemos debater também sobre isso na sociedade, que está a repescar, como nós falávamos no debate anterior, muito do conservadorismo, e, na verdade, aquilo que nós temos verificado, seja em Portugal, mas no Brasil, nos Estados Unidos, na Polónia, na Hungria, etc., na verdade, todos estes movimentos têm em comum terem nos direitos das mulheres, mas também das pessoas LGBT e das pessoas migrantes, os seus principais alvos, e isso tem sido absolutamente claro. Eu acho que é importante nós retomarmos algo que a Esquerda Alternativa escreveu numas teses já em 2018, que está também no documento que foi enviado, em que sintetizava o seguinte, e vou ler: o feminismo, tal como o socialismo, tem várias acessões e até expressões sociais diferentes. Tal como não há um socialismo, também não há um único feminismo. O feminismo liberal contenta-se com a representação das mulheres. O feminismo social-democrata contenta-se com a expansão do Estado Social, em especial a mulheres vulneráveis e domésticas. O feminismo socialista, que perfilhamos, emerge contra a violência patriarcal, procura a igualdade no trabalho, nos serviços públicos e alarga essa luta a todos os aspectos da vida social e a todas as mulheres. Temos criticado aqueles que, coberto de etiquetas de esquerda e de sindicatos, têm um mero discurso sindical sobre as reivindicações das mulheres, aparentemente sem querer perceber que o sujeito político feminista alia o reconhecimento do papel das mulheres à redistribuição económica do salário. O sindicalismo vulgar só por si não é nem anticapitalista nem feminista. Fim de citação. E, portanto, logo aqui nós conseguimos compreender que devemos falar de feminismos, porque eles pode ser liberal e eu creio que ele não responde àquilo que é a defesa que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Pode ser social-democrata, também não é suficiente para as transformações estruturais que nós precisamos de fazer, e, portanto, temos na nossa ala, digamos assim, o feminismo socialista. Há algum tempo atrás também, num debate no socialismo, a Joana Mortágua dizia algo interessante, que é compreender o feminismo enquanto contra-ideologia, ou seja, como algo que está contra aquilo que está vigente atualmente. Ou seja, o feminismo e o socialismo devem estar ligados, tal como o patriarcado está ligado ao capitalismo. E se nós defendemos o fim do capitalismo e combatemos o capitalismo, o feminismo tem que fazer também esta dicotomia. E, portanto, se nós reconhecemos efetivamente essa ligação profunda que se tem alimentado, patriarcado, capitalismo, então nós não podemos olhar de outra forma para o feminismo a não ser aliado ao socialismo, que nos permite combater o capitalismo, e o feminismo socialista, e o feminismo liberal, de facto, não nos ajuda, nem o social-democrata, porque mantém a estrutura económica
que está vigente, que é o capitalismo, e, portanto, esta diferenciação entre os feminismos é importante. Há um livro que é interessante, que se chama A Criação do Patriarcado. A autora chama-se Gerda Lerner, que vai fazer um estudo mais antigo até àquilo que ela denomina enquanto origem do patriarcado, o patriarcado inicial, pré-existente ao capitalismo, não é? Chegando à conclusão, após os seus estudos, de que a contradição de classe para ela não foi suficiente para avaliar e para explicar o patriarcado, entendendo ela que a sexualidade e a reprodução estiveram, na verdade, na origem e na continuidade do sistema patriarcal, do patriarcado. Ela conclui que a dominação da mulher pelo homem é produto de um desenvolvimento histórico, parece-me correto, ou seja, não é natural, não é biológico e, portanto, não é imutável e, por isso mesmo, enquanto sistema de organização de sociedade, o patriarcado pode ser abolido por processos históricos. E, portanto, ela depois acaba por fazer ou seja, acaba por aliar aqui a teoria de classe, mas também de género, de uma forma interessante. E há uma coisa interessante que ela diz também, e isto é uma tradução livre do inglês: é certo que homens e mulheres foram excluídos pela sua classe, mas nenhum homem foi excluído por causa do sexo, ao passo que as mulheres sempre o foram. E ela vai aqui, ou seja, isto é um ponto central da sua análise, que eu acho que é relevante para nós pensarmos de uma forma mais alargada a importância e a profundidade do patriarcado na nossa sociedade, da forma como o patriarcado e capitalismo acabam por se juntar ao longo destas décadas e aprofundar essas desigualdades, mas além de desigualdade, uma violência estrutural muito grande contra as mulheres que não existe contra os homens, apesar de, como a própria autora diz, se manter o problema de classe e as desigualdades de classe, mas que no caso do género acaba por ser aqui muito mais violento. E ela conclui que a questão do controle da sexualidade e da reprodução, porquê? Porque foi na altura em que, enfim, quando nós passamos a ser menos nómadas e a passarmos a ter uma organização de sociedade e de economia, não se lhe podia chamar assim, mas de organização económica, vá lá, mais assente, já nessa altura, por uma questão de reprodução da espécie, a mulher acabou por começar a ser mais controlada a partir daí e, na verdade, ela, identificando isto há mais de 2000 anos atrás, esta questão do controlo da sexualidade e da reprodução permite-nos dar o salto para 2024 e perceber muito do que está e das tendências que se verificam com a atuação da extrema-direita. Se este controle sobre a sexualidade, sobre a reprodução, foram tendo várias formas, temos o discurso anti-aborto, na verdade depois o discurso anti-aborto e anti-imigração acabam por ser também uma variação desta forma de controle da sexualidade e da reprodução. Ou seja, o controle sobre o corpo, as decisões da mulher através das tentativas, infelizmente algumas bem-sucedidas, de alterar as leis sobre o aborto. Nós ainda esta semana juntámos nas feministas.pt um apelo internacional sobre a Polónia, que está sob ameaça de retrocesso relativamente a isto, mas depois o controle sobre a reprodução com a criação desta falsa teoria da substituição e que, portanto, isto de virem ter filhos de fora da Europa tem de acabar porque, além, não é só uma questão de controle da sexualidade das mulheres, mas também de quem é que tem filhos e da própria reprodução e do que é que isso significa para esta extrema-direita. E, portanto, de uma forma conservadora, num contexto moderno, o discurso da extrema-direita é exatamente o que o patriarcado sempre teve e tentou fazer: controlar a mulher, controlar a sexualidade, a sua sexualidade, o seu corpo e controlar a reprodução. E, portanto, aquilo a que nós assistimos hoje em dia é a uma agenda antifeminista de várias extremas-direitas, se quisermos focar em especial aqui no caso europeu, e temos muita coisa. Temos ataques às leis do aborto, a criação de uma ideia mainstream dos problemas causados pela, e coloco aspas, ideologia de género e, mais aspas, marxismo cultural, o ataque à educação sexual nas escolas, por exemplo, ou a qualquer norma que avance no sentido de que as escolas possam ser mais respeitadoras da identidade de cada uma das pessoas, a falsa ideia da tal grande substituição que ameaça... Obrigada.
que ameaça o norte branco e, portanto, são várias destas teorias que têm estado nos debates que temos tido ultimamente e, já agora, isto liga-se um bocadinho com uma questão que o Moisés referiu há pouco também, que tem a ver com a hegemonia de direita que nos mais jovens se reflete muito, acho eu, neste tipo de questões. E se nós formos às tais redes sociais que falávamos há pouco, muito do que nós encontramos dos youtubers e tiktokers masculinos, vamos dizer assim, prendem-se muito com esta ideia de que os homens estão neste momento a ser ameaçados pelo poder das mulheres e, portanto, temos que voltar a uma altura em que os homens é que tinham o poder e que controlavam a narrativa, porque isto de termos mulheres a mandarem tudo, não pode ser. E, portanto, isto pulula hoje em dia nas tais redes sociais e cria esta tal hegemonia de direita, que tem outras facetas, mas esta é uma faceta muito forte, em especial nos jovens. E, portanto, para terminar, como é que nós saímos disto? Se, na verdade, no que toca ao trabalho, à redistribuição de riqueza gerada pelo trabalho, a solução passa sempre, como nós falávamos, pela luta de classes nas suas mais variadas formas, no que toca ao feminismo, a luta também passa inevitavelmente pela luta, e quando nós dizemos que o lugar da mulher onde ela quiser significa mais do que o próprio chavão, é porque nós precisamos mesmo, e uma das soluções, creio eu, passa mesmo por ocupar os espaços e estarmos efetivamente onde bem quisermos. Seja nas escolas, faculdades, locais de trabalho, política, televisão, empresas, sindicatos, ocupar espaços, neste momento, mais do que simbólico, fisicamente conta muito para, enfim, o combate diário que nós temos que fazer. E depois disso, precisamos de nos organizar. E nessa organização nós precisamos, acho eu, de ter prioridades para a luta que queremos fazer, e vou terminar com isto porque pode servir de debate. Em Portugal, o crime que mais mata continua a ser a violência doméstica. E, portanto, a mim parece-me que a questão da violência sistémica contra as mulheres tem que ser uma dessas prioridades nas várias organizações, na organização feminista que nós precisamos. A violência sistémica tem que ser uma das prioridades. Nós temos tido um debate e temos tido proposta sobre, por exemplo, a violação como crime público, porque é uma expressão gravíssima e muito violenta desta tal, desculpem a repetição, violência sistémica que é perpetrada contra as mulheres, e porque o debate sobre a violação como crime público está a repescar argumentos que nós achávamos que tinham terminado quando conseguimos que a violência doméstica fosse crime público. E a violência doméstica continua a ser o crime que mais mata no nosso país. E, portanto, a violência deve ser isso. Outra prioridade é garantir que não regredimos e que não regressamos à esfera doméstica pura e simplesmente. Essa parte também deixarei mais para a Ana Isabel. E, portanto, acho que um último apontamento que eu acho que é muito relevante é a capacidade do feminismo socialista que nós defendemos integrar a luta antirracista na luta feminista. Acho que é absolutamente essencial. O nível de violência que as mulheres racializadas sofrem em Portugal, noutros países também, é muito elevado, tem várias escadas, discriminação racial, baixos salários, serem mulheres, etc, etc. E, portanto, termino com uma frase de Angela Davis, que falava da necessidade de um feminismo amplo, plural e transformador, um feminismo que incorpora a consciência do capitalismo, do racismo, do colonialismo, das várias sexualidades e vários géneros. É por aí que nós temos que ir na nossa organização. Obrigada. Obrigada, Isabel, por me teres tirado a frase que eu também ia citar, né? Eu vou falar, se calhar, um bocadinho mais devagar, porque eu começo a falar muito e depois começo a me doer, que eu tirei de tossice. Desculpem lá se precisarem alguma coisa, digo. Eu não gosto muito deste formato de sala de aula, porque parece que nós temos as respostas todas e que vocês nos vão fazer perguntas e nós vamos saber responder e não vamos. E também apelava a que nós temos aqui muitas mulheres jovens. Costuma-se dizer que, já ouvi isto uma vez, que os homens querem falar para reforçar uma ideia e as mulheres só falam quando acham que têm alguma coisa realmente a acrescentar. E na verdade acabam por ser os homens a falarem mais e a trazerem as suas ideias, e portanto, mesmo que achem que não têm nada a acrescentar, digam alguma coisa, porque fomos silenciadas durante muitos anos e não queremos que isso continue a acontecer. Eu trouxe alguns livros, alguns já li, outros não, porque também gostava de trazer aqui alguns dados, algumas histórias, como o Moisés também trouxe. Bem, para começar,
este debate chama-se O Lugar da Mulher é Onde Ela Quiser, porque o tema geral é o fascismo, a extrema-direita, e ainda há uns dias discutia isto com a Isabel, quem está nas redes sociais, e dizia-me a Isabel que foi principalmente no início do Donald Trump, do seu mandato, ver como nas redes sociais se está a aparecer um termo que é o trad wife, que são as mulheres que decidem terminar com esta ideia de que temos que ir trabalhar e que as mulheres agora vão ocupar o lugar que são naturais dos homens e, portanto, o seu instinto natural e a forma como elas estão em harmonia com a natureza é ficando em casa, deixando de usar químicos, fazem, aliás, os detergentes da roupa de forma natural e elas é que o fazem, etc. E, portanto, a extrema-direita está a entrar nas redes sociais tentando mostrar às mulheres que o importante é voltarem a casa e que isso é a sua natureza, que é a sua natureza natural. Desculpem a redundância. Mas a Isabel trouxe aqui uma discussão muito importante, que é, existe só um feminismo ou existem vários feminismos? E se existem vários feminismos, qual é o nosso? Eu acho que, mesmo dentro do campo do socialismo, devemos acolher uma pluralidade ideológica. Há várias formas diferentes de luta feminista, formas diferentes a nível cultural, étnico e geopolítico. Mas a sua principal diferença, como a Isabel também explicou, tem a ver com a sua relação com as classes sociais. E, portanto, temos um feminismo mais liberal, que é um feminismo centrado nas liberdades e igualdades formais, que procura esta eliminação das desigualdades de género através de meios que são normalmente acessíveis principalmente pelas mulheres de elite. Vemos, por exemplo, o feminismo da Hillary Clinton, mas que teve o seu expoente máximo com as mulheres a ficarem felizes, contentes com a eleição de Meloni como primeira-ministra em Itália. E, obviamente, é importante esta representação das mulheres, seja como primeira-ministro, primeiras-ministras, presidentes da República, etc. Mas sabemos que isto não responde a todas as lutas da mulher. Mas também há quem diga que esta luta identitária das mulheres prejudica a luta pela redistribuição social. Mas também não podemos confundir as causas de uma identidade, que eu acho que todas as mulheres, independentemente do seu campo, têm o direito a ser Presidente da República, Primeira-Ministra, mas isto não é uma cedência fatal ao feminismo liberal, até porque a ausência ou menor representação das mulheres neste poder político também enfraquece a causa própria das mulheres. E sobre isto há um livro que eu vou citar muito nesta intervenção, que é Mulheres Invisíveis, da Caroline Paris, e que ela falava de que houve uma vez em Miami uma calamidade, já não me lembro se tinha sido um tufão ou um furacão, e que foi constituída uma equipa que se chamava Reconstruiremos, e que a ideia era reconstruir a cidade de Miami depois desse furacão. E essa equipa era constituída principalmente por homens. E a verdade é que se chegou a final dessa reconstrução e tinham-se reconstruído os centros empresariais, os arranha-céus, as instalações da Câmara do Comércio e esqueceram-se dos jardins de infância. Ou seja, a representação das mulheres e as mulheres nesses espaços também faz com que as suas necessidades sejam tidas em conta. No entanto, nós não lutamos só por uma luta identitária. O nosso feminismo é socialista, é anticapitalista e é antirracista. E percebe que deve haver uma emancipação através da transformação da sociedade, principalmente das relações sociais e da relação laboral. E junta também a isto a superação da exploração do trabalho, a luta contra a exploração da natureza, do racismo, da guerra e do imperialismo. E, por isso, muitas vezes é chamado o feminismo para os 99%, ou seja, para toda a gente
para todas as mulheres que não têm os meios de produção. E este feminismo socialista tem que reconhecer o trabalho doméstico não pago que historicamente está a cargo das mulheres e no qual o capitalismo tem lucrado. E acho que há um tema que também seria importante nós todos discutirmos aqui, que é se o sexo é uma classe, ou se as mulheres são por si uma classe. E eu, se calhar, dava como exemplo, que provavelmente é mais fácil de perceber, nós temos visto dois exemplos. Nós vemos como, por exemplo, deputadas do PSD agora têm que colocar publicações, por exemplo, com a Ana Paula Martins ou com a Ministra da Justiça, e dizem que, pronto, como tem a sua representação, isto é uma vitória do feminismo, mas também temos visto na comunicação social esta ideia de que precisamos de, e agora pode parecer uma coisa diferente, mas eu acho que é muito parecida, precisamos de jovens no comentário político. E, portanto, os jovens precisam de ir para a comunicação social, comentar a política. E eu acho que todos aqui somos a favor de que malta de 20, 30 anos apareça na televisão a discutir política com os atuais comentadores, porque isso legitima também a opinião da malta dessa idade. Mas muitas dessas pessoas que defendem o comentário político por jovens cometem o erro de acharem que os jovens são uma classe por si só. Ou seja, que todos os jovens e todas as pessoas de 20 e tal anos vão defender os jovens de igual forma. E sabemos como isso não é verdade e que os jovens não são uma massa homogénea e que não são uma classe. E eu acho que o mesmo acontece com o sexo. E que as mulheres por si só não são uma classe, até porque nós temos bastantes homens aqui na sala e eu gostava de fazer esta luta de emancipação com os meus camaradas homens e acharmos que as mulheres são apenas uma classe, descarta a possibilidade de alianças e lutas comuns. E por isso, como já dissemos aqui, o feminismo que nos mobiliza é socialista e anticapitalista, mas não temos o exclusivo da causa e, portanto, há vários feminismos, são plurais, e a verdade é que há lutas que pedem amplas alianças, como vimos com a vitória da legalização da interrupção voluntária da gravidez, em que feministas liberais, moderadas e socialistas se moveram pela mesma causa. E, por outro lado, também romper com o poder patriarcal na economia, na cultura e na política não se resume a uma substituição dos modos de produção. Eu lembro-me de ir ao encontro da esquerda alternativa sobre socialismo em 2018 e dizia a Joana Mortágua: nós amanhã podemos acordar do socialismo e se calhar as meninas continuam a usar rosa e os homens e os meninos a usar azul. E por isso também não é só com a alteração dos meios de produção e do socialismo que responderemos ao feminismo. Eu gostava de trazer aqui dois temas, podem parecer aleatórios sobre o feminismo, mas eu acho que é sempre importante termos alguns dados e que também estão espelhados aqui neste livro. Um tema que é o que me interessa, sou investigadora e quando perguntam porque é que o feminismo ainda é importante, há um capítulo neste livro que se chama Remédios não funcionam e mostram como os ensaios clínicos nem sempre incluem mulheres, quando incluem não fazem a sua separação de dados e como isso se estende até a ensaios pré-clínicos. E nós, quando entramos num laboratório e queremos fazer alguma investigação, ainda há uma grande resistência para incluir o sexo feminino nesses estudos. E isso tem consequências. Aliás, há doenças que são mais prevalentes em mulheres, por exemplo, a depressão, entre outras, e mesmo nessas, o sexo feminino não é tão estudado como os homens. Aliás, como masculino. Aliás, assume-se que o padrão é o homem, é o sexo masculino, e qualquer desvio disso é uma anomalia. E eu acho que era muito importante isso vir para a discussão pública. O poder público tem a capacidade de obrigar
através do financiamento, que nós também sejamos estudadas. Aliás, este livro diz que um artigo em 2014 mostrou que 22% dos estudos em animais não especificam o sexo dos intervenientes e que aqueles que o fazem visaram exclusivamente machos em 80% dos casos. E isto é mais uma razão pela qual o feminismo é bastante importante, e isto irrita-me de certa forma, porque assumem sempre que nós somos super diferentes, homens e mulheres, que comportamentalmente não está provado que somos, mas noutras esferas tão importantes como a saúde já ignoram esta diferença e ignoram de uma forma em que o homem é sempre o padrão. E outro tema que eu também gostava de levantar aqui, nós estamos a 1 ano e meio das autárquicas e nós, quando vamos discutir os nossos conselhos, achamos sempre que vamos falar sobre limpeza de passeios, orçamentos chatos da Câmara, e que o feminismo aí não tem qualquer ação. E este livro abre logo com isso, que é sobre como é que as cidades e o poder político local podem ajudar à igualdade de género. Aliás, o primeiro capítulo chama-se Pode a limpeza da neve ser sexista? E mostrou que quando existem fenómenos de neve, por exemplo, a forma como o poder local faz a limpeza favorece muito mais o percurso para o trabalho por parte dos homens do que o percurso para o trabalho e para outros cuidados por parte da mulher. E mostra também exemplos em Barcelona, em que a distribuição dos transportes foi feita de forma a favorecer as mulheres, que sabemos que muitas vezes não fazem o percurso de trabalho-casa, casa e trabalho, porque têm que cuidar de familiares e têm que buscar os filhos. E a forma como nós olhamos para as cidades também pode ter uma vertente, e tem uma vertente feminista. Podemos ter cidades mais feministas e a 1 ano e meio das autárquicas e tentarmos perceber qual será o nosso papel no bloco nessas autárquicas. É importante discutir isto. Só mesmo para terminar, alguém conhece a frase "It's literally impossible to be a woman"? É do filme A Barbie. Eu sei que a esquerda tem algum pudor em falar sobre este filme, mas podemos encontrar muitos artigos de opinião, seja no The Guardian, seja na Jacobin, e eu gostava de discutir o feminismo também através deste filme. Eu acho que este filme teve coisas muito boas. Aliás, o filme começa logo com, desde os inícios dos tempos, as meninas estavam destinadas a brincar com nenucos. Ou seja, desde pequeninos que o nosso papel era cuidar dos bebés que tínhamos, e não tínhamos outra opção. E a Barbie veio trazer essa capacidade de divertimento para as meninas, sem ser apenas com nenucos, e portanto as meninas começaram a brincar e não apenas a ter responsabilidades. E este filme também mostra que quando crescemos podemos continuar a brincar. Depois também traz o tema do assédio, porque quando a Barbie e o Ken vão a Los Angeles patinar, vemos como o Ken se sente extremamente confortável, enquanto a Barbie é assediada na rua. E traz o tema da liberdade sexual e da autonomia pelo corpo, porque o filme acaba, quem não viu, vou fazer um spoiler, o filme acaba em que a Barbie se transforma em Bárbara e vai, no fim do filme, ao ginecologista. E, portanto, é a sua grande vitória desse filme. Também tem algumas coisas más, porque mostra um feminismo branco só, apesar da Barbie original até ter um cabelo escuro, até usava eyeliner, tinha um semblante mais escuro. A verdade é que a Barbie que nós vemos no filme é loira, platinada, branca. E depois também tem estas pseudo-feminismos que é "You go girl", tu podes ser tudo o que tu quiseres, "you can be anything", e portanto esta ideia liberal de que podemos ser o que quisermos também foi transversal ao filme. E por último, uma coisa que eu acho que se calhar nem pensamos sobre isso,
mas o filme da Barbie, seja quando os homens estabelecem o patriarcado, não é? Quando o Ken sai de Los Angeles e volta para a Barbie Land e estabelece o patriarcado que aprendeu em Los Angeles, ou antes, quando era um mundo dominado por mulheres na Barbie Land, independentemente do sexo que dominava, o sexo dominante nunca era ameaçador para o outro. Vemos que uma Barbie ignorava o Ken, e portanto, Ken is just bitch, só vai para a praia, e sente-se triste por isso. Ou então, quando o Ken também ignora a Barbie e está com os seus amigos na Dojo Mojo House. Mas, mesmo quando isto acontece, há uma indiferença e não há uma violência sobre o outro género, coisa que sabemos que não acontece na vida real. Pronto, já falei muito. Por favor, intervenham. Abriremos agora o debate ao público. Obrigada, camarada. Agora, para terminar o painel, passo a palavra à Ana Isabel. Obrigada pelas vossas intervenções. Bem, a Ana Durães falava sobre o feminismo e como ele se relaciona também com o racismo, e eu até acho que devemos ir para além disso, não é? Para além do sexo, lutar contra a transfobia e garantir que exigir os direitos são plurais. Sobre o Serviço Nacional de Cuidados, eu acho que há duas vertentes aqui. A primeira é assumirmos que os cuidados não são algo exclusivo da mulher e que o homem também tem a sua responsabilidade. E há uma ideia de que isto vai mudando com as gerações e, portanto, quanto mais formos evoluindo, isto naturalmente atingiremos a igualdade. E vemos que não é verdade quando estudos da Comissão Europeia mostram que mesmo as novas gerações têm uma grande desigualdade na distribuição das tarefas domésticas. E isso, diria, na esfera privada. Mas também, para além de não ser um exclusivo da mulher o cuidado, deve ser uma responsabilidade da sociedade. Garantirmos que os bebés têm creche, ou que os mais idosos têm um lar, é uma responsabilidade dos homens, das mulheres e da sociedade como um todo. E acho que é sobre isso que devemos lutar. Dizia o Pedro Faria e bem que esse cuidado formal, dito formal, é constituído na sua esmagadora maioria por mulheres. E para além disso ser um problema, porque volta a assumir que o cuidado é feito pelas mulheres, há também um problema de tudo o que está relacionado com cuidados ser altamente feminizado e ser altamente precário. Ou seja, a maior parte das profissões que são, na sua esmagadora maioria, feitas por mulheres, são precárias. E muitas vezes diz-se, porque as mulheres também escolhem profissões que pagam mal. Podiam escolher ir para a engenharia, ou podiam escolher ir para a ciência dos computadores. Mas eu acho que devemos ter este discurso ao contrário, que não é porque é que as mulheres escolhem trabalhos que são mais mal pagos, mas porque é que os trabalhos que são mais mal pagos são aqueles nas quais têm principalmente mulheres. Podemos discutir isto ao jantar, acho que será um debate interessante. Aliás, porque isto também é dinâmico. Se uma profissão tiver muitas mulheres passarem a ter homens, altera-se a forma como ele é pago ou como ele é precário e vice-versa. Sobre a religião, dizia a Paula que não nos devíamos focar na religião, mas sim nos direitos. Eu concordo e acho que isto nos leva para uma discussão. Ainda hoje saía que a Câmara de Nova Iorque vai pagar uma grande multa por ter obrigado mulheres com lenço para o tirarem, para terem a sua fotografia tirada, não sei onde. E esta ideia de que nós vamos conseguir a libertação da mulher indo contra a sua religião e constantemente dizendo o que fazer, também é errada. É literalmente parem de dizer às mulheres o que fazer. Não usar lenço, não querem usar lenço, usem lenço, querem usar lenço, usem lenço, apesar de percebermos que é uma espécie de opressão
mas lá está, vai além da religião, acho que os seus direitos têm que ser respeitados na plenitude. Rapidamente, porque se forem como eu já estão cheios de fome. A Ana Isabel tocou aqui a parte do Serviço Nacional de Cuidados, que eu acho relevante, ou seja, acho que sendo uma proposta importante, e ela é uma proposta importante, ou seja, a forma como nós organizamos os apoios que o Estado oferece, que neste momento tem, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, da educação, da justiça, com todos os problemas que existem nestas áreas todas, mas existe, ou seja, o Estado olhou para estas áreas e percebeu que era importante haver uma forma de que toda a gente, independentemente do seu salário, independentemente da sua proveniência geográfica, independentemente de tudo, pudesse ter acesso à educação, pudesse ter acesso à saúde, pudesse ter acesso à justiça. E, portanto, faz sentido nós pensarmos uma organização deste género para o acesso àquilo que são cuidados que são básicos, nomeadamente na infância, que tem mais predominância na infância, e na terceira idade, ou outra coisa que lhe queiramos chamar. Agora, obviamente que nós olhando para a realidade das atuais trabalhadoras nestes setores, precisamos de pensar se o Serviço Nacional de Cuidado que queremos que exista mimetize aquilo que já existe nas IPSS e no setor privado, que é uma grande maioria, praticamente todas as suas trabalhadoras são mulheres, e é um setor, nomeadamente as IPSS, tem salários baixíssimos e, portanto, isto cria a tal espiral de precariedade, onde as mulheres são mais penalizadas e onde também nestes setores de atividade as mulheres racializadas são ainda mais penalizadas, porque são elas que vão, como a Ana Breis dizia, ou seja, à custa, as mulheres com mais dinheiro, brancas, conseguem ter mais tempo livre na sua vida à custa das mulheres racializadas que estão a fazer a limpeza, que estão a trabalhar na creche ou que estão a ser amas, etc, etc. E, portanto, precisamos, de facto, de olhar para este serviço que é essencial e não reproduzir aquilo que dizemos que é errado naquilo que já conhecemos. Só mais duas notas. Esta questão de porque é que as mulheres não participam, tendo tantos meios hoje em dia para participarem. Eu não gosto muito de fazer a discussão nesses termos, porque também podemos dizer isso de outros setores. E normalmente isto é falso, não é? Durante muitos anos se dizia, ainda hoje um jornalista do Expresso me dizia exatamente isso. Os jovens não participam. Eu nunca fui apologista desta ideia, aliás, vários estudos nos demonstram que sim, os jovens participam. E, portanto, foram-se criando ideias sobre participação ou não de determinados segmentos. E das mulheres é uma delas. Agora, parem de nos dizer que temos que participar e que devemos participar mais porque já temos os meios. O problema não é já termos os meios para participar. O problema é não termos, a maior parte das vezes, o tempo. Por causa da reprodução destas várias desigualdades ao longo da nossa vida. E, portanto, sendo a representatividade, nomeadamente política, muito importante, precisamos então de ir lá atrás, não é? E que consigamos ter essas condições para essa participação. Há 2 semanas saiu, creio que no Expresso, um estudo relativamente, mais 3 semanas talvez, que as mulheres na sua carreira são mais prejudicadas após terem filhos do que os homens. E, portanto, voltamos a ter aqui mais uma evidência daquilo que já sabemos no nosso dia-a-dia. E temos uma legislação bastante avançada sobre parentalidade. Cada vez mais as licenças são, ou pelo menos tentamos que sejam, o mais semelhantes possível entre pai e mãe, para que o tempo que o pai tem também possa corresponder um bocado ao mesmo que a mãe tem, exatamente para poder haver essa divisão. O pagamento dessas licenças também tem evoluído e, mesmo assim, são as mulheres que são mais prejudicadas quando decidem ou quando acontece terem um filho nas suas profissões. O que significa que, novamente, temos que olhar para trás e para as origens dessa desigualdade. E com isto termino e vou à questão da religião. Não querendo ir à questão da religião, enfim, é um tema que não costumo pensar muito nele. Mas acho que para esta discussão parece mais relevante nós pensarmos, tal como aquela autora que eu referi dizia, que o patriarcado pode existir mesmo em sociedades que não tenham qualquer religião. Parece-me a mim. O patriarcado existe por uma necessidade, do ponto de vista de organização, de controle da sexualidade e, essencialmente, da reprodução da espécie, neste caso.
E eu acho que isso vai muito além da religião, concordando que nós devemos fazer o debate, se calhar não tanto em torno da religião enquanto algo mais transcendente, mas das instituições religiosas, isso sim, e do papel que elas tiveram e vão continuar a ter. Creio que, se nós olharmos para a história da Igreja Católica, por exemplo, porque é que nos está mais próxima, percebemos qual é que foi o seu papel político, do ponto de vista geoestratégico, político, da construção da Europa que nós hoje em dia conhecemos, ou, mais recentemente, como dizia ali aquela camarada, o papel das igrejas evangélicas na ascensão do Bolsonaro, mas que aqui em Portugal já se sentiu neste momento com o crescimento da extrema-direita. Mas porquê? Porque estas igrejas são instrumentos que validam e que propagam aquilo que o patriarcado, o sistema patriarcal sempre teve em cima da mesa, que é o controle da reprodução, o controle da sexualidade, o controle da mulher, para a partir daí poder controlar tudo o resto, não é? E, portanto, parece-me que, acho eu, faz mais sentido nós falarmos e pensarmos no papel das instituições religiosas, mas não esquecendo que o patriarcado existiria de qualquer forma, mesmo sem uma organização tão bem feita e tão bem estruturada, que dura milénios e provavelmente não irá desaparecer. Houve aqui outros temas, mas não temos tempo. Obrigada. Queria agradecer à Isabel e à Ana Isabel pelas suas intervenções, também a vocês pela participação neste debate. Damos por encerrado este painel. Agora só relembrar que temos um jantar e temos lá embaixo snacks. E, obrigada a todos.